vai evitar uma situação complicada mais pra Esse frente. corrimento pode estar indicando que é uma infecção? Exatamente. Esse corrimento pode não ser nada, pode ser uma candidíase, que é aquele corrimento que coça, que é o mais comum, que os pacientes têm bastante, ou ele pode ser um corrimento que está mostrando que é um micro-organismo que tem uma lesão e que pode subir para a trompa. Se não for tratado, dá tempo dele subir e fazer esse estrago. E aí que tem essa probabilidade de Exato. gerar, ter uma gestação nas trompas. Exatamente. Né? Puxa vida, e eu tenho certeza que a maioria das mulheres não... Não. Então, nós não estamos bem informadas, a bem da verdade, Não, a esse respeito. Exatamente. A gente tem... Primeiro porque é uma coisa que não se fala, né? Eu comento muito com as pacientes. A pessoa faz um teste de gravidez, ela já está imaginando um bebê em casa. O que é a coisa mais legal, é lógico. Que mulher que não fica animada quando faz um teste de gravidez e vem positivo. Mas é importante saber que existem situações em que não vai exatamente tudo como era previsto. Por isso que é importantíssimo ela ter um bom obstetra de cara que a acompanhe por todo esse período. Para fazer tudo que for um sucesso e um insucesso. E poder aconselhá-la e tudo. E se aconteceu de ter uma nas trompas? Espera passar uma fase, dá um tempinho, espera os níveis hormonais se regularizarem e é possível tentar novamente. Não tem tanto problema assim, desde que ela esteja bem assistida. Desde que esteja bem assistida. Aí que tipo de cirurgia é feita? A curetagem? Chamada curetagem ou não? Não. A curetagem é aquela para o aborto, né? Agora, o que se faz para gestação nas trompas é a videolaparoscopia. Então é aquela cirurgia que são 3 furos pequenininhos, faz um furinho dentro do umbigo e 2 furinhos na linha do biquíni com 1 centímetro cada um. Então, esteticamente, a paciente praticamente não tem dano nenhum. Corte, né? Exatamente. E com o auxílio daí de algumas pinças especiais, o cirurgião consegue chegar na trompa e aí ele vai avaliar o risco que tem essa trompa, o dano que ela já teve, se dá para preservá-la ou não. Então, é uma cirurgia... aparentemente simples. Ela é uma cirurgia razoavelmente tranquila de ser feita, desde que seja numa situação eletiva. O que é uma situação eletiva? A paciente fez o diagnóstico, então ela fez um ultrassom, mostrou que a gravidez está na trompa, mas ela ainda não está com nenhuma hemorragia, com nenhum sangramento, nenhuma dor muito forte. Então ela se programa para fazer essa cirurgia. Lógico que a programação não pode ser muito longa, mas tem que ser uma coisa que é feita em alguns dias, mas dá para preparar. Ela pode fazer exames pré-operatórios e tudo mais. Se por um acaso a situação é outra, se ela dá entrada num serviço de emergência, já com uma dor muito forte, com uma hemorragia e tudo mais, às vezes não é possível fazer essa cirurgia tão esteticamente tranquila, que é a videolaparoscopia. Aí ela pode ser necessário fazer um corte maior, tipo uma cesariana, daí para fazer esse tipo de reparo. Sem dúvida, né? E aí depois de quanto tempo a mulher vai engravidar novamente? Então, normalmente, existe um mito dos 3 meses, né? Não tem exatamente por que são esses 3 meses, mas o que eu sempre oriento as pacientes é que elas precisam voltar. Primeiro, lógico, o organismo tem que se recuperar de uma cirurgia. Quer tenha sido uma videolaparoscopia ou uma cirurgia aberta, foi uma cirurgia. Depois ela tem que regularizar os níveis hormonais. Então, ela tem que voltar a ter ciclos menstruais normais e tudo. E tem assim, se ela não estava preparada antes para uma gestação... vitaminas, ele faz uma série de exames de sangue para dosar outras vitaminas, ver como é que ela está do ponto de vista geral e a partir de então ela é liberada. Então, às vezes, esse tempo costuma girar em torno dos 3 meses. Então, 3 meses é uma coisa meio chavão, assim. Né? Todo mundo fala 3 meses, exato. Sim. Eu já tinha outra ideia. Achei que realmente a mulher não consegue engravidar. Ela até pode engravidar durante... Pode, mas só que ela pode correr risco. Correr risco novamente, se ela não tiver sido bem cuidada. Do que aconteceu, por que a outra deu errado, para que a próxima não dê também. Então, e a mulher também pode ter vários filhos e acontecer isso. Quer dizer, a palavra-chave é prevenção, é isso? Prevenção e visita regular a um ginecologista. Isso é tudo, né? Porque se ela estiver fazendo um controle periódico, ela está sempre vigilante em relação à sua saúde, a qualquer distúrbio que ela venha apresentar. Esses distúrbios, a gente falou muito em corrimento, mas pode ser um distúrbio menstrual. Então, se ela tiver ciclos regulares, ela tem um bom cuidado, Papa Nicolau em dia, não tem nada de muito avançado, assim, um processo que possa
piorar a sua condição de saúde durante a gestação, aí ela vai ter uma gestação muito mais tranquila. Isso eu acho importante da gente falar, desses processos que podem piorar a situação durante a gestação, porque é comum, por exemplo, a moça tem um nódulozinho de mama. Se ela engravidar, o ginecologista fica com uma situação muito difícil, ele tem muito pouca coisa que ele pode fazer enquanto ela está grávida. Então essas situações todas têm que ser resolvidas antes da gestação. Não pode engravidar e depois o médico fala, bom, mas agora você deveria tomar tal remédio, ou deveria fazer tal biópsia, mas você não pode fazer nada disso na gestação. Então, é isso, por isso que a gente reforça tanto a importância de começar o cuidado antes. E a mulher que está com os exames em dia, está tudo bem e não ocorre a gravidez, ela quer esse filho e não ocorre a gravidez. O que está acontecendo no organismo dela? Então, na verdade, não é necessariamente a mulher, né? Aí a gente está tratando do casal estéril. Isso é outro conceito que é complicadíssimo. Porque quanto tempo depois a gente se preocupa? Depois de basicamente 1 ano de tentativa. Então, no primeiro ano, não tem por que o casal se preocupar. Porque a gente tem uma chance de gestação no ser humano de 20% ao mês. Então, assim, não é obrigatório que você vai engravidar nos primeiros meses. Acaba sendo mais comum. Mas se a gente for fazer uma conta de uma probabilidade cumulativa, demora realmente 1 ano para você chegar no 100%. Então, nesse período de 1 ano, ela pode ficar tranquila. Ela vai tentando. Eu sempre oriento que ela mantenha a sua vida sexual regular. Às vezes a gente percebe muitos estremecimentos no casamento, porque a paciente começa a só pensar nisso, então ela só quer ter relação no período fértil. E acaba prejudicando, resolve por um lado e prejudica pelo outro, né? Então eu falo, mantenha a sua vida sexual normal. Curta seu marido, namore bastante, tudo mais, e espere 1 ano. Deu 1 ano, não conseguiu, aí ela vai ter que procurar o auxílio de um profissional especializado e o marido também. Então, para o marido é feito um espermograma, normalmente são 2 exames, né, que é a coleta do esperma no laboratório, porque ele tem... por que não pode colher em casa? Elas sempre me perguntam, doutora, não posso colher em casa? Não pode, porque assim, ele tem que ser imediatamente processado. Então, às vezes, não dá tempo de colher em casa, armazenar adequadamente, que depois o resultado vem ruim, mas você não sabe se veio ruim porque foi colhido errado ou tudo mais. Então, tem que ser colhido no laboratório, de preferência em 2 ocasiões diferentes. E a gente tem a parte da mulher, onde vai ser investigada todo o resto. Parte hormonal, parte infecciosa, parte anatômica também, está tudo bem com o útero, com os ovários, com as trompas e tudo mais. É uma série de procedimentos, de fatores que influenciam, né? Doutor, infelizmente nosso tempo já se esgotou, foi uma pena. A gente é que agradece a sua participação. O seu telefone está aí no vídeo, telefone para contato, e eu espero que você volte aqui outras vezes. Muito obrigada.